alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayane. Tenho cabelo curto, escuro, olhos escuros também e hoje estou vestindo uma calça jeans e uma blusa rosa. Estou gravando essa aula para vocês aqui em um dos estúdios da Multirio, um ambiente com vários itens de decoração, bem colorido e que até lembra uma sala de aula. A nossa aula de hoje é de matemática e o nome dela vai aparecer agora aí na sua telinha. Vamos contar? Mas o que nós vamos contar? Histórias, elementos de algum grupo? Bem, hoje nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos conhecer uma história e enquanto nós contamos a história, nós vamos contar também. Espera aí que você já vai entender. Fique bem atento. Enquanto eu conto essa história, eu vou colando aqui algumas coisinhas e ao final nós vamos precisar contar. Bem, nós sabemos que saber contar é muito importante no nosso dia a dia. Por exemplo, quando alguém da sua família pede para você pegar 6 tomates ou então qualquer outra coisa aí na sua casa, você precisa contar, não é mesmo? E se você está prestes a entrar em um elevador e você vê uma placa que só podem ter 4 pessoas ali dentro? Você vai precisar contar quantas pessoas tem para saber se você pode entrar ou não. E na aula de hoje, se você ainda tem alguma dúvida sobre contar, nós vamos tentar ajudar e entender um pouquinho mais. Estão preparados? A história da aula de hoje se chama E o Dente Ainda Doía, de Ana Terra. Eu vou contar aqui com as minhas palavras essa história e vou colocando aqui alguns elementos no quadro. Era uma vez um jacaré, desses bem grandes, parado na lagoa. Mas toda a floresta ouvia ele reclamando: ai, ai, que dor de dente! Não demorou muito para 2 coelhos ligeiros tentarem ajudar esse jacaré. Eles falaram: roa esta cenoura, vai ajudar e o seu dente vai parar de doer. Não resolveu. O jacaré roía a cenoura e o seu dente ainda doía. Daqui a pouco, 3 corujas apareceram. Deram alguns conselhos, falaram para o jacaré roer um graveto, mas nada resolvia. O dente do jacaré ainda doía. Ninguém na floresta aguentava mais o jacaré gritando de dor. De repente, 4 tatus surgiram sem fazer barulho e falaram: roa este pedregulho. O jacaré roía o pedregulho e o seu dente ainda doía. Daqui a pouco apareceram 5 patos. Vejam. 1, 2, 3, 4, 5. Eles tentaram ajudar o jacaré, fizeram um carinho nele, mas nada resolvia. O dente do jacaré ainda doía. Daqui a pouco apareceram 6 ratinhos. Eles até tentaram ajudar com uma solução e falaram: coma este sabão, mas nada resolvia. O jacaré comia sabão e o seu dente ainda doía. Depois, um pouquinho mais tarde, 7 topeiras apareceram para tentar ajudar. E adivinhem só, ninguém conseguia ajudar o jacaré e o dente dele ainda doía. Vou colocar aqui a quantidade de topeiras que aparecem nessa história. Depois eu vou precisar da ajuda de vocês para contar. Ai, caiu uma aqui no chão. Não podemos esquecer. Depois, alguns sapos apareceram, mas também não resolveram. O dente do jacaré ainda doía e ele gritava e a floresta inteira podia ouvir. Quantos sapos será que apareceram, hein? Depois eu vou querer saber. Depois, alguns esquilos apareceram, deram algumas nozes para o jacaré morder, mas nada adiantava.
o dente dele ainda doía. Será que você já sabe quantos esquilos apareceram? Eu vou colocar aqui e depois nós vamos contar, tá legal? Nossa, foram muitos bichos que tentaram ajudar o jacaré. Muitos. Mas será que dessa vez algum bichinho vai conseguir ajudar o jacaré? Lá de longe, vieram voando 10 passarinhos e resolveram ajudar o jacaré. Para solucionar esse problema, ninguém aguentava mais ver o sofrimento desse bicho. 10 passarinhos chegaram e resolveram dar uma dica. Deram uma pena para o jacaré e falaram: esfregue no seu nariz, de repente ajuda. O jacaré nem levou muita fé, depois de tantos bichinhos ajudando e ninguém conseguindo. Mas aí ele fez, né? Ele estava cheio de dor e, de repente, quando ele passou a pena em seu nariz, ele começou a sentir uma coisa esquisita. E atchim! Quando ele espirrou, um monte de pedra, tudo pedaço de resto de comida, tudo que tinha no seu dente saiu longe e ele conseguiu se livrar. A dor de dente, na verdade, era um monte de resto de comidas e coisas que nem serviam, que estavam presas bem no dente do jacaré. E aí, com tudo isso, o jacaré começou até a sentir uma fome. E o que os bichinhos fizeram? Saíram correndo, pois ninguém queria virar comida de jacaré, não é mesmo? E aí, crianças, vocês gostaram dessa história? Perceberam que ao longo da história, diversos animais apareceram? Mas vocês perceberam uma coisa? Que nós temos um jacaré, depois 2 coelhos. Vamos seguindo uma ordem e os elementos, o número de animais que aparecem são diferentes. Vocês lembram que eu pedi ajuda de vocês para contar quantos animais apareceram? Vamos lá. No início da história, eu falei que tinha um jacaré. Depois, 2 coelhos, vejam. 1, 2. Depois, 3 corujas. E quantos tatus? Vejam. 1, 2, 3, 4. Apareceram 4 tatus. Depois, 5 patos. E quantos ratinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois apareceram 7 topeiras. Logo após, 8 sapos tentaram ajudar o jacaré. 9 esquilos. E, por fim, 10 passarinhos. Vocês perceberam que cada grupo de um tipo de animal apareceu uma quantidade diferente? Para a gente descobrir quantos animais apareceram, nós precisamos contar quantos animais tinham. Aqui no coelho 2 e assim por diante. Nesse caso, essa ordem dos elementos de um grupo, o número dos animais, está em ordem crescente, do menor para o maior. Mas nem sempre é assim que acontece. Mas é muito importante a gente aprender a contar. Como eu disse lá no início da nossa aula, que nós precisamos utilizar isso em diversas situações do nosso dia a dia. Pensando nisso, eu resolvi fazer uma brincadeira com vocês. E eu vou mostrar o que eu montei. Só um minutinho. Vamos lá. Eu fiz um tabuleiro. Aqui eu coloquei um círculo e aqui embaixo um quadrado para a gente escrever a quantidade. Eu trouxe também algumas tampinhas de garrafa para a gente fazer essa contagem. Eu vou colocar aqui algumas quantidades e nós vamos juntos contar e escrever aqui embaixo. Vamos ver. Vamos ver quantas tampinhas, quantos elementos tem dentro desse círculo? Então, eu coloquei aqui algumas tampinhas de garrafa. Tem gente que prefere contar tirando, quando está escrito no papel, riscando, e não tem problema. O importante é você conseguir contar quantos elementos tem. Aqui eu vou apenas levantar para ficar mais fácil da gente visualizar. E depois eu vou escrever aqui embaixo essa quantidade.
Quando nós vamos representar a quantidade de elementos em um determinado grupo, nós utilizamos os nossos numerais, aqueles que vocês já conhecem, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos ver quantas tampinhas temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou colocar aqui o numeral correspondente a essa quantidade. Nós temos aqui 8 tampinhas de garrafa. Mas eu vou mudar aqui essa quantidade. Deixa eu ver. Nós tínhamos 8 e vou colocar mais algumas tampinhas. Essa quantidade vai mudar e nós precisamos representar com outro número, não é mesmo? Vamos contar de novo e ver quantas tampinhas nós temos agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, nós temos 12 tampinhas. Mas vocês sabiam que quando nós temos 12 elementos, 12 coisas, animais, nesse caso tampinhas, nós podemos falar que nós temos uma dúzia? Uma dúzia é igual a 12, quer dizer que nós temos 12 tampinhas de garrafas aqui dentro. Quando, por exemplo, vamos comprar ovos, geralmente compramos em dúzia, ou seja, 12 ovos. Vocês já perceberam que geralmente as caixinhas de ovos vêm 12 ovos e nós costumamos dizer que precisamos comprar uma dúzia? Então, é por isso. Agora, vocês já ouviram alguém falar que vai comprar meia dúzia de ovos? Mas como assim? Meia dúzia? Quer dizer que é a metade de 12. E eu vou mostrar para vocês aqui. Vou apagar e vou representar meia dúzia. Vamos contar para ver quantas tampinhas ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou representar aqui essa quantidade. Quando nós temos 6 elementos, 6 coisas, nós podemos dizer que temos meia dúzia. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quando nós falamos assim, eu tenho uma dezena de tampinhas, vai pensando aí que eu vou colocar aqui dentro uma dezena. E nós vamos contar e ver quantos elementos nós temos aqui dentro agora. E aí, vocês já descobriram? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós dizemos que temos uma dezena quando nós temos 10 elementos. Mas, com certeza, nós vamos ter outras oportunidades de entender um pouquinho melhor sobre dezenas, dúzias. Não vai faltar tempo para a gente conseguir entender um pouquinho mais e ver outros exemplos. Bom, na nossa aula de hoje, nós aprendemos e vimos como podemos fazer a contagem de elementos de um determinado grupo. Vimos que é muito importante perceber isso ao longo do nosso dia a dia, pois nós o tempo inteiro estamos contando coisas, elementos, pessoas e às vezes a gente nem se dá conta. Mas antes de ir embora, eu quero deixar um desafio e eu tenho certeza que você vai acertar. Vamos contar? Dandara e Joana adoram colecionar bolinhas de gude. Vejam a quantidade que cada uma tem e registre em seu caderno. A nossa aula vai ficando por aqui, mas eu aguardo a sua companhia nos nossos próximos encontros. Um beijo e até mais!